Olá, acadêmicos. Estamos iniciando a nossa sexta aula de geometria plana. Vocês devem ter visto o tema da aula de hoje, Teorema de Tales e as semelhanças dos triângulos quaisquer. Qual a necessidade de um acadêmico do curso de matemática estudar esse Teorema de Tales? Ele é muito aplicável no nosso dia a dia. Vocês vão ter prazer de conhecer esse Teorema de Tales e discutirmos conosco, através dos nossos fóruns, das nossas atividades, as aplicações que ele pode ter no dia a dia, tanto na cidade como no campo. O Teorema de Tales ele é bastante interessante porque ele fala em feixe de retas paralelas, segmentos proporcionais e, através da álgebra, a gente pode modelar o problema matemático e desenvolver o cálculo para poder compreendermos e determinarmos qualquer das situações que, por vir, o problema nos encaminhar para resolver. Então, vamos lá. Se eu tenho um feixe de retas paralelas, e desses feixes de retas, ele determina segmentos congruentes por uma transversal. Também determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. O que quer dizer isso? Se eu tenho um feixe de retas, o que são retas paralelas? Vimos lá no início das nossas aulas de geometria. Retas paralelas são aquelas retas que o conjunto de intersecção entre elas é vazio ou infinito. Vamos trabalhar com um conjunto infinito, elas não se tocam, não se cruzam. E se por esse feixe de retas eu traçar uma ou mais retas transversais, quer dizer, cortando esse feixe de retas, os segmentos formados por essa reta transversal são proporcionais. E isso é um teorema bem longo. Aí o que foi Tales fez? Ele pegou esse teorema dos feixes de retas paralelas e transcreveu quase que como fosse um lema, quer dizer, uma definição dentro desse nosso teorema. Qual foi que Tales escreveu? Tales diz o seguinte: quando duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados nas transversais são proporcionais. Aí vocês têm que lembrar o que é uma proporção. À medida que uma cresce, a outra também vai crescer. À medida que uma decresce, a outra também vai decrescer, se essas medidas forem diretamente proporcionais. Ou nós temos as medidas inversamente proporcionais. Vamos trabalhar com as diretamente proporcionais nesse instante. Então eu tenho, toda vez que eu tenho um feixe de retas paralelas e duas retas transversais a esse feixe de retas, ou que eu posso chamar duas ou três retas paralelas, esses segmentos são proporcionais entre essas retas transversais. Entendido até aí? Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo. Determinar a medida x da figura. Então, observe que eu tenho a reta P, Q e T. São retas o quê? Paralelas. Tenho a reta R e a reta S, que são transversais. Eu tenho o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o segmento EF. Então, esses segmentos me determinam a proporcionalidade. Então, vamos aqui para o quadro. Então, o Teorema de Tales é o seguinte: se eu tenho uma reta, duas e três retas paralelas e duas retas transversais, então, esse segmento aqui, ó, são proporcionais. O que é uma proporção? Já deve ter estudado que esses segmentos aqui, ó, vamos chamar isso aqui de x, vamos chamar isso aqui de 5, vamos chamar aqui de 10, vamos chamar isso aqui de 20. O que é que eu estou dizendo isso? Que a unidade de comprimento desses segmentos, quer dizer, daqui para cá, mede x, daqui para cá, 5 unidades de comprimento, aqui 10 unidades de comprimento e aqui 20 unidades de comprimento. Eu estou dizendo que esses segmentos aqui são proporcionais. Eu posso fazer proporção em relação a essa reta ou em relação às duas retas. Como assim? Eu posso escrever x sobre 5 é igual a 10 sobre 20. Ou poder escrever que x sobre 10 é igual a 5 sobre 20. Vocês observem que essas proporções que eu escrevi vai me dar o mesmo resultado quando eu calcular o valor da minha variável x. Lembra a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então aqui eu teria 20x igual a
50, ou x igual 50 dividido por 20. Ok? Da mesma forma, eu teria aqui, ó, 20x igual a 50, que x é igual a 50 sobre 20. Então, vocês observem que a proporcionalidade entre esses segmentos são verídicas. Por quê? Eu peguei duas proporções, utilizando esses segmentos, e cheguei ao mesmo resultado. Então, foi exatamente o estudo de Tales que desenvolveu essa consequência. Vamos lá para o nosso slide aqui, ver outro slide, outra situação, problema. Então, ó, observe que na figura eu tenho as retas P, Q, R e S, que são retas paralelas. Esses dois tracinhos aí representam as retas paralelas. E a partir dos dados indicados, calcula a medida x. Vamos desenhar novo aqui no quadro? Então, vamos lá, gente, aqui no quadro. Então, para a gente resolver um problema desse, que eu tenho 4 retas paralelas e 2 retas transversais, você pode também observar no material que existem 2 possibilidades de resolução. A primeira, eu posso fazer a proporção apenas com os segmentos próximos a eles. Como assim? Eu posso colocar x sobre 8 igual. Quem é que relaciona com x? 10. Muito cuidado com isso aqui, gente. 10 sobre quanto? 4. Mas também poderia fazer uma proporção somando esses 2 segmentos. A soma desses daqui dá quanto? 9. Então, eu diria 9 está para quem? 10, porque ele representa na mesma reta, assim como 18 está para x. Então, os cálculos de proporcionalidade nesses segmentos, existem várias maneiras de você configurar, quer dizer, modelar o meu problema. Assim, você poderá resolver vários problemas somando ou subtraindo segmentos. É interessante que você busque mais questões para resolver, para melhor compreender e desenvolver o nosso cálculo. Esse daqui é o nosso teorema de Tales. Vamos dar uma olhadinha no slide, o que é que eu tenho mais? Então, aqui ainda eu falo em quê? A altura de um prédio. Esse é um problema clássico do usando o teorema de Tales e semelhança de triângulos, certo? Que ele calcula através da proporcionalidade de sua sombra. Você pode fazer experimentalmente com seus alunos para calcular a altura do prédio da sua escola. Leva uma fita métrica, mede a sombra da sua escola, meça a altura de um aluno e a sombra que ele faz estando paralela à escola naquele instante. Com isso, você vai poder calcular a altura do prédio sem a necessidade de subir ou usar algum outro instrumento para medir a altura do prédio. Então, gente, um bom estudo e vamos aguardar a nossa próxima aula.